Sejam bem-vindos para mais uma aula de História, começando por aqui mais uma aula, mais um encontro. E hoje nós vamos praticamente finalizar a matéria sobre a Roma Antiga, né? Nós teremos simulado então na próxima sexta-feira, que vai cair toda a matéria da Roma Antiga. E nós vamos então aí, né, finalizar aí sobre a parte do Império Romano. Nós estudamos aí a parte da Roma Antiga dividida direitinho, né? Onde foi a monarquia, a república e finalizando então na parte do Império Romano, então na nossa aula de hoje. Hoje então nós vamos aprender então sobre o Império Romano e que foi onde surgiu grandes imperadores que a gente lembra até os dias de hoje, como por exemplo Júlio César. O Júlio César foi o primeiro imperador da Roma Antiga e ele deixou realmente a sua marca registrada quando ele estava lá à frente liderando então os romanos. O Júlio César então deu pontapé inicial a uma leva de imperadores que fez parte então da história romana. Mas o Império Romano, né, que foi praticamente onde teve a decadência da Roma Antiga, ele foi meio infeliz porque lembra que a gente comentou nas aulas passadas que Roma foi crescendo tanto com a sua expansão romana, que todos os caminhos levavam a Roma, que tudo girava em torno da Roma Antiga? O que veio acontecer? Chega na hora do Império Romano, eles não conseguem controlar mais tanto crescimento e tanta grandiosidade por parte então aí dos romanos. Eles não conseguem administrar tanta grandiosidade. E foi na época do governo então de Júlio César, né, como imperador, que vai aparecer na nossa história a presença de Jesus Cristo. Foi nesse período da história romana que ele veio aparecer. Ele que está aí presente em nossos dias até hoje, as pessoas que acreditam, né, no cristianismo, em Jesus Cristo, a história dele começa a ser contada então aqui na Roma Antiga. Então, para a gente entender, né, um pouco sobre a história de Jesus Cristo, como tudo aconteceu, creio que muitos de vocês já aprendeu ou na igreja quem é evangélico, ou até mesmo na catequese, quem aí faz então o catecismo, já aprendeu um pouco da história de Jesus, ou até mesmo em casa. Mas a gente vai então agora recordar um pouco sobre essa trajetória e a história de Jesus nesse vídeo que eu separei para vocês. Vamos acompanhar. A história do menino Jesus. Há muito tempo, em uma cidade chamada Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria. Maria fazia suas tarefas, era gentil com os outros e amava muito a Deus. Ela se casaria com José, que era carpinteiro. Um dia, enquanto Maria estava em casa limpando seu quarto, um anjo apareceu de repente. Antes que Maria pudesse dizer qualquer coisa, o anjo disse a Maria que ela seria abençoada por Deus e que Deus estava com ela. Maria ficou surpresa. Ela estava tentando não ter medo, mas nunca tinha visto um anjo antes. Afinal, Maria era apenas uma moça comum, como você ou eu. Por que esse anjo a estava visitando? O que o anjo queria? O anjo rapidamente tentou tranquilizar Maria. Não tenha medo, o anjo disse. Deus está feliz com você e quer abençoá-la. Você terá um bebê e precisará chamá-lo de Jesus. Maria estava confusa. Ela ainda não era casada com José. Então, como ela poderia ter um bebê? O anjo pensou que isso poderia preocupar Maria. Então ele disse: farei um milagre para você. E, por causa disso, seu bebê será chamado Filho de Deus. Maria não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela não sabia o que dizer. Ela percebeu que estava tremendo e se ajoelhou. Quando finalmente conseguiu falar, disse: acredito em Deus e espero que tudo o que você disse se torne realidade. Então o anjo desapareceu e Maria estava esperando para contar a José as maravilhosas notícias. Logo depois, José descobriu que Maria ia ter um bebê. José ficou confuso com isso, mas um anjo veio a ele em seu sonho e disse: José, não tenha medo de tomar Maria como sua esposa. O filho que Maria vai ter é filho de Deus, e você deve dar o nome a ele de Jesus. Quando José acordou, lembrou-se do que o anjo havia dito. Ele sabia que estava tudo bem, e ele não estava mais preocupado. Naqueles dias, foi decidido que eles deveriam contar todos que viviam em uma área específica do mundo. Então, José teve que levar Maria para sua cidade de Belém, para se registrar. Belém era longe, e eles não tinham carros naquela época. Então Maria e José levariam muito tempo para chegar a Belém. José finalmente encontrou um burro pequeno e colocou Maria no burro, já que só havia lugar para um. Isso foi muito cansativo para Maria, pois logo ela teria um bebê.
Quando chegaram à cidade, todos os hotéis estavam cheios e não havia lugar para ficar. Finalmente, um homem se sentiu mal por eles e disse: "Eu tenho um lugar onde vocês podem ficar. Não é um hotel, mas está quente. Vocês estarão seguros durante a noite." Quando Maria e José chegaram ao local, viram que era um pequeno celeiro onde os animais eram mantidos. Haviam burros, vacas e algumas galinhas por aí. Maria e José ficaram agradecidos por terem pelo menos um lugar para se deitar. Era quente e havia bastante palha para se deitar. Enquanto José e Maria se preparavam para o nascimento do menino Jesus, surgiram notícias de que o Filho de Deus nasceria em um pequeno estábulo. Os pastores ouviram a notícia e vieram com suas ovelhas para ver o bebê. Reis viajaram de terras distantes carregando presentes de perfumes, ouro, prata e cobertores para o bebê. Naquela noite, aconteceu uma coisa emocionante e maravilhosa. Maria e José tiveram um bebê, mas este não era um bebê qualquer. Ele era o menino Jesus, o Criador do mundo inteiro, o Rei dos Reis e aquele que salvaria o mundo. O bebezinho adormeceu nos braços de Maria. Ela o envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura sobre um pouco de palha limpa. Enquanto os reis e pastores observavam, Maria e José logo adormeceram. Eles estavam tão felizes por ter esse bebê especial se juntando à família. Muito bem, a história de Jesus Cristo que começou aí no Império Romano, ela teve, essa questão aí de destaque e mesmo tempo aí de perseguições. Por quê? Lembra que a gente já estudou a religião oficial dentro da Roma Antiga e também lá na Grécia Antiga? Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E do nada, surge um homem, que a gente acabou de ver na trajetória no vídeo que a gente acabou de ver sobre a história de Jesus Cristo. E começa então uma nova era, acreditando em um Deus só, que era o monoteísmo, que começa então a questão do cristianismo. Muitas pessoas não aceitavam e muitos imperadores também não aceitavam, de cara, esse reconhecimento então do cristianismo e o reconhecimento então do monoteísmo. Então, sofreu muitas perseguições, sofreu muitas consequências negativas, porque a religião oficial dentro da Roma Antiga era o politeísmo e não o monoteísmo. E a partir de Jesus Cristo, então, começa então uma nova era. Foi aí então que começou então a acontecer a crise do Império Romano com esses imperadores que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Olha lá. O Estado, no caso é a Roma Antiga, não conseguiu a sua hegemonia política e administrativa entre vários povos que estavam sob o seu domínio. É aquela questão de não saber mais administrar, não saber mais ter controle das coisas, foi o que aconteceu então dentro do Império Romano. E com isso então vem então acontecer várias crises. No governo de Diocleciano começa então uma crise muito terrível por causa das questões das invasões bárbaras que começam a acontecer. O que seriam as invasões bárbaras? Seria onde os invasores, que eram chamados de bárbaros, que faziam barbaridade, destruindo, querendo pegar as terras, enfim, começam a chegar dentro do território romano e começam então a querer aí, pegar o que é deles e trazer então aí, ou se não tomar posse da terra dos romanos. Então no governo do Diocleciano que começa então. No governo do Diocleciano foi construído esse arco chamado Arco de Constantino, que é bem interessante e que eu separei para vocês esse vídeo também bem legal para a gente entender esse arco que ainda está presente na arquitetura romana até os dias de hoje, por mais que o tempo venha sol, chuva, que danifica o tempo, esse arco está presente até hoje e conta um pouco da história dos romanos aí nessa construção na crise do Império Romano. Vamos acompanhar esse outro vídeo bem legal que mostra para a gente essa presença do Arco de Constantino. Vamos acompanhar. Ya que estás en el Coliseo, no puedes dejar de visitar el Arco de Constantino. Con 25 metros de alto y 3 arcadas, es el más grande y el mejor conservado de los arcos triunfales erigidos en honor de los emperadores romanos. Constituía un punto clave para los cortejos sagrados o triunfales que llegaban a la ciudad. A la altura del arco se dirigían hacia los foros imperiales. La inscripción que ves en la parte superior y algunos bajorrelieves con escenas históricas están vinculados a Constantino, victorioso frente a Magencio en el año 312, pero ten en cuenta que gran parte de la estructura del arco y de su decoración son de siglos anteriores, de la época de los emperadores Trajano, Adriano y Aureliano. Los bajorrelieves tenían una función de homenaje,
y hoy te permiten realizar una comparación inmediata entre los estilos escultóricos de las diferentes épocas. Ahora ponte frente al arco. En la parte inferior, sobre las bases de las columnas, verás representados a los bárbaros hechos prisioneros. A lo largo de los aleros de los arcos puedes distinguir imágenes de deidades relacionadas con los ríos. Sobre los dos arcos laterales, en paneles largos y estrechos, puedes ver algunos episodios de la vida del emperador Constantino. Y mira la espléndida elegancia clásica de las parejas de medallones redondos, que fueron realizados en tiempos del emperador Adriano hacia el año 120. De un periodo inmediatamente anterior, es decir, de la época del emperador Trajano, datan las estatuas de nobles jefes bárbaros derrotados, que puedes ver sobre la banda que delimita el arco en su parte superior. Los grandes bajorrelieves, de 3 metros de alto, se refieren a las campañas militares dirigidas por Marco Aurelio en torno al año 170. En resumen, el arco es un monumento en el que puedes reconocer partes significativas de diferentes épocas del Imperio Romano, casi como una síntesis de su gran poder, que sin embargo, precisamente en la época de Constantino, estaba empezando a mostrar los primeros signos de una crisis irreversible. Al lado del arco, unas recientes excavaciones han sacado a la luz la antigua Meta Sudans, una monumental fuente romana. Curiosidad. En 1960, durante los Juegos Olímpicos de Roma, el arco de Constantino fue el sugerente punto de llegada de la maratón, la carrera de 42 kilómetros. A la luz de las antorchas, el ganador fue el etíope Abebe Bikila, que corrió toda la carrera descalzo. Termina aquí nuestra visita al Coliseo de Roma. MyWoWo te da las gracias e te cita em outra maravilha del mundo. Tá, aí, meninos, acompanhamos o vídeo, né, que mostra pra gente esse arco de Constantino, que é uma relíquia mesmo da história romana até os dias de hoje. E também agora a gente vai falar sobre o governo do Teodósio. Teodósio também que foi um imperador romano e que também deixou a sua marca, então, também como imperador. E praticamente meio que encerra essa questão do Império Romano, olha lá. Ele transformou o Teodósio, né? Ele fez uma coisa bem importante, que até então a religião oficial era o politeísmo. O Teodósio, então, vai transformar o cristianismo em religião oficial da Roma Antiga. Ele foi o responsável, então, por fazer, então, né, essa questão dessa modificação aí. E dividiu, então, o Império em duas partes. O Império do Oriente e do Ocidente. Dentro da Roma Antiga vai acontecer essa divisória. Mas essa divisória aqui entre Oriente e Ocidente, nós vamos acompanhar nas próximas matérias, nas próximas aulas que a gente vai estar aprendendo na apostila de vocês, como que foi essa divisão, né, do Império Bizantino, tudo direitinho que nós vamos entender. Mas aqui, para vocês entenderem o que aconteceu de destaque no governo dele. A religião oficial, então, do cristianismo e dividiu, então, o Império em duas partes, não é mesmo? Tanto que hoje a gente pode até adiantar que a Igreja Católica, né, tem a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que a gente segue, e tem uma outra divisória da Igreja Católica que a gente vai estudar também quando a gente for falar sobre o Império Bizantino, que é bem interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. A crise do Império, então, foi por causa de quê? Olha só, crise do Império, colono substitui, então, escravos e colonato, e vem, então, a decadência, então, do Império devido, então, às invasões bárbaras. A presença escrava era muito forte, né, na Roma Antiga, né, através de guerras, através de combates, através da expansão, e vem então substituir então os escravos pelos colonatos. E as invasões bárbaras vão aumentar mais ainda na questão então nessa crise do Império Romano. E vai aumentar tanto, que eles vão destruir boa parte dessa relíquia, dessa riqueza que Roma conquistou durante toda a sua história, durante toda a sua trajetória, que veio então a prejudicar então o Império Romano e veio então a acontecer então a sua decadência. Foi aí com essas invasões bárbaras, né, esses bárbaros, que veio então a acontecer então essa decadência do Império Romano e depois começa então uma nova era, uma nova forma de governo, uma nova forma de modificação. Por quê? Através dos bárbaros vai começar uma nova forma de sociedade chamada feudalismo, que nós vamos estudar nessa matéria ainda esse ano. O que seria o feudalismo? Esse novo modo de vida, esse novo modo de vivência entre as sociedades no qual eles parem, né, de talvez as invasões, as pessoas vão sair lá da cidade e vão para o campo em busca de uma qualidade de vida melhor, chamada então feudalismo, por causa então das invasões bárbaras, ok? Fim, meninos, terminamos, né, a matéria sobre a Roma Antiga, né, estudamos aí durante umas boas semanas aí, estudamos por partes, né, foi bem bacana que a gente pôde acompanhar assim, parte a parte da história romana, né,
E para a gente terminar, hoje nós vamos fazer o Hora da Revisão. Então eu queria que vocês pegassem o caderno de vocês, pegassem a apostila de vocês, aonde vocês acharem melhor aí, e respondessem para mim as perguntas do Hora da Revisão que a gente vai fazer agora sobre toda a trajetória da história romana. Lembrando que na próxima sexta-feira nós teremos simulado e através do simulado de vocês, né, através até da hora da revisão de vocês, dá para estar estudando então para o simulário de vocês. Vamos na primeira pergunta do Hora da Revisão? A primeira pergunta é essa aqui, ó. Qual povo que fundou a cidade de Roma? Facinho essa aqui, ó. Qual povo fundou a cidade de Roma? Os troianos, os latinos, cartagineses, os etruscos ou sabinos? Qual desses povos então que formou então a cidade romana? Troianos, latinos, cartagineses, etruscos ou sabinos, tá bom? Então, dê a resposta de vocês aí, copie a pergunta também no caderno de vocês, ok? Essa foi a pergunta de número 1. Perguntinha número 2 do Hora da Revisão de hoje. Qual a função dos questores na Roma Antiga? Lembra que a gente estudou, né? Questores, senadores, enfim. Qual a função, então, dos questores na Roma Antiga? Eles cuidavam da justiça, censo da população, administração das cidades, liderança militar ou finanças. Qual que é a função, então, dos questores então, na Roma Antiga? Escolha que vocês encaixem melhor, que essa, então, é a pergunta de número 2. Número 3. Quais foram as formas de governo na Roma Antiga? Facinho também, né? Ó, monarquia e anarquismo, república e monarquia, república e império, monarquia, república e império, ou império e anarquismo. Qual que é a forma de governo, então, com a Roma Antiga? Nós encerramos a última hoje, né? Ó, relembrando, monarquia e anarquismo, república e monarquia, república e império, monarquia e república e império, ou império e anarquismo, que é a última opção. Essa é a pergunta de número 3. Número 4, hora da revisão, pergunta número 4. Sobre a visão lendária da origem da Roma, é correto o quê? Aquela lenda que a gente estudou. Primeiro, Júlio César foi o seu fundador. Segundo, os irmãos Green foram seus fundadores. Terceiro, Roma foi fundada por nômades revoltados. Quarta, um tributo indígena cresceu na origem da Roma. Ou a última aqui, 2 irmãos gêmeos fundaram então a cidade da Roma Antiga. Facinho de graça também, você vê qual que encaixa melhor aqui e responde então aí no caderno de vocês ou na apostila de vocês, ok? Finalizamos, meninos, então a hora da revisão, são essas perguntinhas que vocês vão copiar e responder para servir como matéria de apoio de vocês então aí, para a gente estar fazendo então, né, esse fechamento então da questão da Roma Antiga, ok? Caprichem aí, estudem, relembrem, vê esquema novamente, tá bom? Que eu tenho certeza que todos vocês vão tirar de letra e vão fechar o simulado então na sexta-feira, ok? Só lembrando mais uma vez, Roma Antiga é a nossa matéria do simulado. Vou ficando por aqui, é claro, e encontro vocês então no nosso próximo encontro, nossa próxima aula de História. Grande abraço e até lá!